Olá, meus irmãos. Eu queria que nós iniciássemos, irmãos, essa nossa reflexão desta terça-feira, lendo Levítico capítulo 18. Eu vou ler com vocês apenas alguns versículos para a nossa meditação nesta oportunidade. Levítico capítulo 18, diz a palavra do Senhor. Versículo 1. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Eu sou o Senhor vosso Deus, não fareis segundo as obras da terra do Egito em que habitaste, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Fareis conforme os meus juízos, os meus estatutos, guardareis para andardes neles, eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais, observando-os o homem, viverá por eles, eu sou o Senhor. Agora lá no versículo 24, diz a palavra de Deus: Com nenhuma destas coisas vos contamineis, porque com todas estas coisas se contaminaram, com todas essas coisas se contaminaram as nações que eu expulso de diante de vós. Por isso a terra está contaminada, eu visito a sua iniquidade e a terra vomita os seus moradores. Porém vós guardareis os meus estatutos, os meus juízos, e nenhuma destas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós, porque todas estas abominações fizeram os homens desta terra, que nela estavam antes de vós, e a terra foi contaminada, para que a terra não vos vomite, havendo-a contaminada, como vomitou a nação que nela estava antes de vós. Porém, qualquer que fizer alguma destas abominações, sim, aqueles que as fizerem serão extirpados do seu povo, porque guardareis o meu mandamento, não fazendo nenhuma das práticas abomináveis que se fizeram antes de vós, e não vos contaminareis com elas. Eu sou o Senhor vosso Deus. Vamos orar? Senhor, nos perdoe os pecados, meu Deus, e nesse momento nós rogamos, nos abençoe com a Tua palavra, nos ilumine, para que nós possamos compreender a verdade, e possamos assim, Senhor, viver de acordo com ela, para a glória do Teu nome, salinizando, iluminando este mundo cheio de pecados, em nome de Jesus. Que assim seja, Senhor, em Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Meus irmãos, eu vou hoje avançar um pouco mais o nosso estudo, mostrando para vocês, irmãos, exatamente essa obra do Senhor, que é bastante destacada aqui. Então, dentro dessa série, a Igreja e a Nação, nós estamos estudando dentro daqueles dois grandes campos, né, sobre a realidade que as Escrituras realmente nos mostram e sobre a obra que Deus ele quer realizar através da sua igreja, meus irmãos. Então são esses dois campos. Precisamos primeiro entender a realidade e precisamos então, dentro da graça de Deus, começar a agir conforme também a vontade do Senhor, porque Ele que mostra a realidade pela sua palavra, e também conforme então a mesma palavra nós podemos então agir diante dessa realidade. A realidade que nós temos aprendido basicamente é que o pecado ele entrou no homem, na humanidade por Adão, e ele foi então destruindo a relação, ele destruiu a relação entre Deus e o homem, e consequentemente também trouxe todo tipo de sofrimento, de angústia nas relações entre as pessoas. E o que eu quero dizer, meus irmãos, então, como conclusão, já de tudo que nós temos falado, eu quero dizer que essas relações, então, elas foram destruídas também. As relações entre as pessoas foram destruídas pelo pecado. Nós vimos aqui sobre a opressão do maior sobre o menor. Vimos que sobre as tradições que vão sendo formadas, tradições perversas e também inovações perversas. Então essas coisas estão nas nações. O pecado, a questão das duas cidades, de que na verdade nós temos aí a cidade dos homens aqui, né, e a cidade de Deus que veio em Cristo Jesus, e que o povo de Deus é da cidade de Deus, e que o Senhor Deus está fazendo essa transformação. Na semana passada eu li com vocês Efésios 2, em que ali o Senhor, ele mostra, né, Paulo mostra que ele nos regenera, o Senhor nos regenera, nos libertando da carne, do mundo, do diabo, que faz parte da cidade dos homens, né, nos leva à comunhão com Deus, a servir ao Senhor, a praticar as boas obras que Ele preparou, a nos unirmos como igreja, judeus e gentios, destruindo aqueles preconceitos e aquelas divisões raciais que o pecado causou,
e formando um único corpo pelo Espírito Santo para a glória de Deus, para que vivamos então para a glória de Deus. Basicamente foi isso que nós vimos a semana passada. Hoje eu quero então mostrar para vocês como a igreja é esse povo diferente, esse povo novo, que não deve se contaminar com esta cultura, mas deve ao contrário salinizar, né? O Senhor vai dizer que não deve praticar as obras que essas nações praticaram, mas deve ter agora o seu padrão exatamente por um novo reino, pela cidade de Deus, não mais pela cidade dos homens. Então, a igreja é o sal da terra, é a luz do mundo, é coluna e baluarte da verdade, é aquele povo que vai ter então uma vida completamente, irmãos, diversa daquele padrão, daquela cultura mundana, pecaminosa, não é? De ódio a Deus, de opressão, de maldade, de perversidade. Na igreja haverá ali uma outra cultura, a cultura do Evangelho. E na verdade a igreja, atuando na sociedade, ela irá trazendo, meus irmãos, realmente uma transformação cultural. Ela vai influenciando, ela vai transformando, ela vai salinizando, ela vai iluminando a vida das pessoas que estão em volta, meus irmãos. E aqui nós temos então esse grande capítulo 18, que é realmente um capítulo que vai falar dessa diferença, dessa prática, dessa diferença prática, né? Do povo de Deus com relação às nações. E observem que o Senhor coloca aqui, irmãos, tanto de onde o povo de Deus tinha saído, Israel tinha saído, que era do Egito, como também as nações que estamos aí vendo, né? Observando, ao lermos esse capítulo, que Israel está agora chegando e tomando posse da terra, e o povo de Deus deve ser diferente tanto do Egito, que foi de onde eles saíram, como dessas nações que habitaram ali antes deles. E nesse momento em que eles chegam, eles devem então fazer essa diferença, tanto do Egito, como também com relação a estas nações. Observem que o Senhor coloca aqui: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: eu sou o Senhor vosso Deus. É importante isso, irmãos. A primeira grande diferença é Deus. O grande problema das nações é que elas não servem a Deus. É que o homem, por natureza, a cidade dos homens e as nações, enfim, dentro desse padrão da cidade dos homens, não tem Deus, eles têm ídolos. Então o texto vai dizer, fala aos filhos de Israel e diz: eu sou o Senhor vosso Deus. Essa será a diferença sempre entre o povo de Deus e esses povos de outras nações, né? Observem que ele diz aqui no versículo 21, e a tua descendência não darás a nenhum para fazer passar pelo fogo perante Moloque, não profanarás o nome do teu Deus, eu sou o Senhor. Nós observamos então que a questão primordial é essa, é que não haverá adoração, não haverá culto idólatra, mas apenas ao Senhor. Não haverá outro serviço, mas apenas ao Senhor. Então a básica diferença entre o povo de Deus e o povo dessas nações, tanto o Egito como as nações de Canaã, é que as nações e esses povos, eles estavam servindo a falsos deuses, mas o povo do Senhor é o povo. Eu já fiz estudos aí nos estudos anteriores, logo no início da série, já tratei de um estudo sobre a realidade. O povo de Deus vive na realidade, porque a questão básica da realidade é o seguinte: existe um Deus, o Senhor, Criador dos céus e da terra, provedor, Criador, provedor e Redentor nosso, Salvador nosso, em Cristo Jesus. Esse Deus revelado na criação, revelado em Cristo, esse é o único Deus verdadeiro que realmente salva e que realmente deve ser objeto de nossa adoração. E apenas a igreja, ela é este povo que serve ao Senhor, o povo de Deus serve a esse Senhor. Então nós temos aqui, fala aos filhos de Israel, diz-lhes: eu sou o Senhor vosso Deus. Isso aqui dentro do contexto ainda da antiga aliança, mas que evidentemente, irmãos, já aponta para a realidade muito mais profunda, né, que vai acontecer na nova aliança em Cristo Jesus, da igreja de Deus,
ter o seu povo de Deus, seu povo que realmente tem o Senhor como seu Deus, como seu Senhor em Cristo, e não deuses falsos e não deuses estranhos, mentirosos, deuses que na verdade não existem, mas que são criaturas, são criações, né, dos próprios homens. Então a palavra de Deus diz: Ele é Deus. Em segundo lugar, versículo 3, não farei segundo as obras da terra do Egito em que habitaste, nem farei segundo as obras da terra de Canaã, para o qual vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Então a prática do povo de Deus em Canaã será diferente do Egito e será diferente das nações que já estavam ali antes do povo de Deus em Canaã. Então a prática, a cultura será outra, mas a cultura será determinada exatamente pela questão básica de que tanto o Egito, e nós observamos bem que quando nós pegamos as 10 pragas do Egito, o que o Senhor estava querendo mostrar em relação às 10 pragas do Egito? Que aqueles deuses todos, porque todas aquelas pragas estavam ali, na verdade, confrontando os deuses do Egito, que aqueles deuses todos, na verdade, não eram deuses coisa nenhuma, eram falsificações, eram invenções dos homens. Então, mas o Senhor está dizendo: eu sou Deus. Vocês lembram que quando Moisés e o seu irmão Arão chegam para Faraó e falam do Senhor, ele diz: quem é o Senhor? Faraó não conhecia Deus e zomba, né, na verdade ali, mas ali o Senhor então vai mostrar quem é Ele, vai mostrar que Ele é o Deus verdadeiro e que Faraó não é Deus, que os seus deuses, os deuses do Egito, são todos falsos deuses, mas que o Senhor é Deus. E aqui, irmãos, está a grande questão, é que essa prática cultural tem a ver com a idolatria. Se nós formos observar aqui, irmãos, por exemplo, há muitas abominações aqui, práticas sexuais abomináveis, que o Senhor vai dizer: não façam conforme isso. Mas eu acabei de ler para os irmãos o versículo 21, que diz: da tua descendência não darás nenhum para fazer passar pelo fogo perante Moloque, não profanarás o nome do Senhor teu Deus, eu sou o Senhor. Era a prática daqueles povos pagãos, entre tantas abominações, oferecer os seus próprios filhos em sacrifícios religiosos ali aos seus deuses. Então veja a abominação. Observe então que sempre nós tocamos na questão das 2 tábuas da lei. Na medida que os homens vão se tornando afastados de Deus, idólatras, eles vão se tornando perversos. As tradições culturais perversas vão se formando, as inovações culturais perversas vão se implementando, e a perversidade está, como nós vimos, em grande medida, já tivemos um estudo aí anterior, em que o maior oprime o menor, em vez de ser o inverso. No Evangelho, o maior vai proteger o menor, mas nessas culturas perversas, em que há ídolos, e esses ídolos que são invenções humanas vão ser construções que vão contra Deus e que vão então gerar opressões contra os menores, exatamente porque é tudo uma questão de idolatria, de se voltar contra Deus e, consequentemente, não amando a Deus, não amará o próximo, não protegerá o próximo, não terá isso de o maior proteger o menor, mas o maior oprimirá o menor. Então, as crianças, os descendentes, em nome de uma idolatria, em nome de um Deus, eram sacrificados, eram queimados, eram oferecidos ao fogo, para então ali existir ali aqueles cultos, aquelas adorações, aqueles cultos abomináveis de sacrifícios humanos. Então esse era o tipo de coisa que havia ali, meus irmãos, no paganismo. Essa cultura então perversa, essa cultura que vem, e a sua perversidade está fundamentada na idolatria, isso ali é quebrado por Deus, porque na medida que o povo adora o Senhor, ele passa a amar a Deus, passa também a amar o próximo, passa a servir, passa, em vez de termos ali a cultura da perversidade, nós temos a cultura do cuidado, da salvação, do alimento, do crescimento, da proteção, do livramento, e não da destruição. Hoje nós vemos tempos, por exemplo, fazendo aqui um paralelo, em que na medida que as culturas vão se tornando pagãs, né, do nosso tempo, vão se afastando do padrão bíblico, vão se tornando também perversas. Por exemplo, aí é o aborto e tantas outras perversidades que são muitas vezes defendidas em nome de pautas, né, políticas, e sempre como alguma coisa boa, como alguma coisa favorável, benéfica
certas pessoas, mas na verdade o que está por trás de tudo isso é a idolatria e a mesma perversidade pagã, só para dar um exemplo. Então, irmãos, no povo de Deus isso não existirá, porque essas práticas perversas, como eu estou querendo dizer, elas são atreladas exatamente à idolatria. Então, primeiro, o Senhor é Deus. Segundo, não fazer segundo as obras, porque são obras conforme a idolatria. E terceiro, fareis conforme os meus juízos, os meus estatutos guardareis, para andardes neles. Eu sou, e veja que ele repete, eu sou o Senhor vosso Deus. Então, mais uma vez, o que vocês vão fazer? Vocês não vão adorar outros deuses, mas vão adorar a mim. Vocês não vão praticar aquelas obras que vêm consequência da idolatria, mas vocês vão fazer o quê? Em terceiro lugar, guardar os meus estatutos, guardar a minha palavra, e que é exatamente adoração, porque ele diz, eu sou o Senhor vosso Deus. Em cumprindo esses mandamentos, em cumprindo essa palavra do Senhor, o povo de Deus estaria então adorando ao Senhor e fazendo aquilo em adoração e serviço ao Senhor. Ora, meus irmãos, é isso que vai acontecer na nova aliança. Como eu disse para vocês, aqui está no contexto da antiga aliança, mas tudo isso já está apontando para a nova aliança em Cristo. Nós sabemos que aqui nem todos seriam regenerados, nem todos do povo de Israel, da nação, eram realmente a igreja, né, no sentido dos eleitos do Senhor de todas as eras, mas isso aponta, irmãos, para aquilo que iria acontecer no Senhor Jesus, na nova aliança, em que em Cristo realmente isso aconteceria, como o profeta vai dizer mais tarde, que o Senhor ia fazer uma coisa nova, e que o Senhor iria colocar no coração do povo de Deus as leis, iria transformar o coração deles, iria de fato ser o Deus deles. Aqui está se referindo à nova aliança, à igreja, aos eleitos. O Senhor se torna Deus, o Senhor transforma então a prática dessas pessoas, porque agora elas vão obedecer não a cultura, não a cultura que vem das idolatrias pagãs, mas a palavra do Senhor, em adoração ao Senhor. Então isso existe na igreja. O que eu quero dizer para os irmãos é que a igreja, é por isso que o Senhor Jesus vai chamar no Novo Testamento a igreja de o sal da terra, de a luz do mundo, porque a igreja é completamente diversa dessa cultura pagã que existe no mundo. Observe que existe nas nações que existiu no Egito Antigo, que existiu nas nações de Canaã, antes de Israel tomar posse da terra, e que tem existido ao longo de toda a história, em todas as nações, como fruto da cidade dos homens, da cidade da idolatria, da cidade das perversões, da cidade das opressões. Isso existe em todas as nações, isso existe na nossa nação, isso existe nas nações pelo mundo, esse paganismo. E a igreja é essa luz, essa lâmpada, esse sal, que é o único povo que adora o Senhor e que, portanto, tem essa verdade para anunciar ao mundo. Portanto, a igreja está para transformar a cultura, para influenciar a cultura, para salinizar, para salgar, para mostrar essa nova vida, para mostrar o verdadeiro Deus e a verdadeira adoração e a verdadeira vida de adoração a Ele, que é uma vida de amor a Ele e uma vida também de amor ao próximo. Uma vida não de idolatria e opressão, mas uma vida de adoração e salvação e serviço ao próximo. Observem, então, esses padrões, irmãos. Essas nações pagãs, elas têm um padrão, elas são cidade dos homens. A igreja é cidade de Deus, habitando na cidade dos homens, mas influenciando, transformando essa cultura, e é assim que a igreja tem que fazer. Então, o que nós observamos, meus irmãos, é que o Senhor diz, não fareis segundo as obras da terra do Egito, em que habitaste, nem fareis, de novo, segundo as obras da terra de Canaã. Lá no versículo 24, com nenhuma destas coisas vos contamineis, porque todas essas coisas se contaminaram as nações que eu expulso de diante de vós. Então é um povo que não vai praticar as obras, o povo de Deus, a igreja, não vai praticar aquelas obras, nem vai se contaminar com aquelas obras conforme as nações. É um povo então que pratica outras obras. Que obras? Mesmas obras que estão em Efésios 2, ali quando o Senhor diz através de Paulo que Deus preparou as boas obras, que estão nas Escrituras, que estão na palavra, que estão nos 10 mandamentos do Senhor. Então essas obras serão as práticas da igreja de Cristo Jesus e não as obras da cultura idolátrica. E o povo de Deus não será um povo contaminado, não será um povo que vai se deixar contaminar por aquelas obras, mas é um povo que, ao contrário, que vai iluminar o mundo. Então observe que aqui existe um movimento de que não existirá um movimento, vou colocar assim para
tornar a coisa mais clara, não existirá um movimento, mas existirá outro movimento. Qual é o movimento que não existirá? O movimento de contaminação. A igreja não se contaminará ou não deve se contaminar com a idolatria e com as práticas do mundo pagão, das nações pagãs. Mas haverá o quê? Salinização. Então não há um movimento de contaminação, que seria um movimento do mundo penetrando e contaminando a igreja, levando idolatrias e levando práticas perversas, mas haverá um movimento de salinização ou de iluminação, lembrando a ilustração que Nosso Senhor dá lá em Mateus capítulo 5, em que então a igreja que vai influenciar. Não será a igreja que vai ser influenciada, mas a igreja que vai influenciar. A igreja vai transformar a cultura. Onde a igreja atua, então, haverá uma transformação. Eu gostaria que os irmãos amados guardassem aqui esta verdade, né? Que o povo de Deus, o povo regenerado, o povo transformado, o povo salvo em Cristo Jesus, em vez de ele ser contaminado, ele salinizará. Em vez de ele ser obscurecido, ele iluminará. Então, a partir daqui, nós podemos compreender exatamente qual é a relação da igreja nas nações, de salinizar, iluminar e não de se contaminar e de se obscurecer pelo mundo. Eu vou ficar por aqui hoje e na próxima terça-feira, então, nós vamos desenvolver mais um pouco esse assunto tão precioso dessa obra de Deus através da igreja. Como é que isso acontece? Como é que isso se processa, né? Como é que Deus vai fazendo essa obra poderosa de exatamente salinizar, iluminar este mundo através da sua igreja? Que Deus possa lhe dirigir, lhe abençoar, para que você compreenda, você que é um crente em Cristo Jesus, que você está nesse mundo não para ser obscurecido ou contaminado, mas para salinizar e iluminar o mundo com o Evangelho, com a verdade, com a adoração verdadeira, com a obediência ao nosso Senhor Jesus Cristo. Semana que vem, se Deus quiser, nós vamos voltar na nossa série da Igreja e a Nação, exatamente desse ponto, mostrando como Deus vai fazendo essa obra. Que o Senhor seja conosco. Vamos orar? Ó Pai, muito obrigado. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra, com a sua verdade, e possamos crescer cada vez mais no santo, no bendito Evangelho, do conhecimento do Senhor no Evangelho, te amando, te adorando, vivendo uma vida piedosa, iluminando e salgando este mundo, salinizando este mundo pela verdade, Senhor, em nome de Jesus, para a tua glória e para o bem da nação em Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja com os meus irmãos. Até logo, irmãos amados.